E vem conferir a crítica do anime de Devil May Cry. E chegou na Netflix completo com 8 episódios a série Devil May Cry, série animada de Devil May Cry, baseado na famosa franquia de jogos que também já tinha recebido uma animação em 2007, agora ele volta em 2025 com uma animação da Netflix que promete ter mais temporadas e alguns já falam que a segunda temporada já está confirmada, infelizmente, porque esse anime é muito ruim. E olha só para explicar, eu já joguei os jogos, mas eu não sou um aficionado pelo universo de Devil May Cry. Eu gosto do universo, acho muito interessante, tenho vontade de rejogar os jogos, mas não sou aquela pessoa que conhece cada detalhezinho, então a série não foi motivo para eu não gostar por eu ser muito apaixonado pelos jogos, como um fã normalmente faria. Eu não gostei porque eu achei realmente a animação ruim. A animação como um todo, tanto da parte técnica, eu tenho algumas ressalvas, como na parte da história, como usaram alguns personagens. Eu acho que é um anime como um todo, que em todo ponto se encontra muitas coisas negativas e poucas coisas positivas. Começando com o primeiro ponto que chamou minha atenção, que foi a animação. Porque tudo bem, quando você pensa em Devil May Cry, você pensa que o jogo ele é um hack and slash. Então a partir daí, ele é um jogo que ele tem uma história, tem um universo coeso, interessante e vasto, mas quando você pensa como um todo, ele é um jogo que você vai andar e matar. Então o que a série resolveu fazer? Ela fez o que todo mundo esperava. Não vamos fazer uma série animada de Devil May Cry, onde cada episódio vai se construir uma história, cada episódio pouquinho com começo, meio e fim. Não, a gente vai fazer cada episódio ser uma ação. Então, cada episódio, você pode perceber que do primeiro pro segundo, do segundo pro terceiro até o oitavo, eles não dão algumas pausas. Tirando um episódio que envolve o flashback da Lady e também com o coelho, o resto é sempre o Dante entrando em mais e mais ação, tentando seguir essa ideia do hack and slash do jogo, que é você nunca parar. Você tem momentos de cutscene, mas tirando isso, você tá matando pessoas o tempo inteiro. E esse é o conceito aqui. O problema é, quando você pensa na animação, você pensa no seguinte: já que é um anime de Devil May Cry, o foco é a ação, o anime deixa claro isso pela forma como foi estruturado os episódios, você espera que a ação seja muito boa, que a animação seja ótima. E pra mim, essa foi a primeira decepção. A animação tem seus momentos. A primeira cena que foi divulgada até na internet antes do anime sair, que envolve os bandidos entrando na casa do Dante, ele brincando com eles, funciona muito bem. Em alguns momentos, a ação funciona muito bem, mas em outros, a animação não é boa. Tanto que, pra mim, o melhor episódio animado é o sexto, que envolve o passado da Lady com o coelho. Por quê? Porque eles mudam completamente a estilo de animação. Começa com uma animação em preto e branco, usam outro estilo de animação dentro do próprio episódio, dentro dos flashbacks. Isso cria uma estética muito interessante e narrativa que conduz muito bem a história. Inclusive, eu vou até procurar depois, mas eu acho que esse episódio do flashback foi feito por outra pessoa, porque a ideia fora da casinha que eles fizeram ali, de mudar as cores, de mudar até a animação, pra poder dar um flashback mais peso e narrativamente contar sem ter que explicar muito, lembrou até alguns ótimos momentos da série do ótimo Arcane. Arcane fazia isso muito bem. Só que o problema é, esse episódio fez isso, todos os outros não fizeram. Esse tem uma ótima animação, os outros não tem em momento nenhum. A animação não é terrível, inclusive, para uma pessoa como eu, que estou acostumado a ver vários animes de temporada, tem animações em questão de traço que são muito piores. Mas aqui o problema é que parece que cada momento tinha um orçamento diferente pro anime. Então a partir daí a animação cai muito de qualidade. Tem alguns momentos que eles usam o 3D de uma forma tão ruim que pra mim não funciona. Cenas do avião, quando você vê o grande momento do Dante, você vê que é um momento que a animação também não ajuda, misturando um pouco do 2D digitalizado com o 3D, que não funciona de maneira nenhuma. É uma animação que realmente ela varia entre boa e ruim. Não tem uma ótima e ruim. Tem a ótima em um episódio, mas o resto é de mediano pra alto, e momentos ruins. Tem cenas que são simplesmente estáticas, onde você não sente nem um pouco a ação. E isso incomoda bastante. É Devil May Cry. É um jogo que ele te dá uma possibilidade no anime de brincar com movimentação, com um jogo de câmera, com estilos de luta que seriam ótimos. E tem vários animes hoje em dia que fazem isso, que colocam muito bem a parte da coreografia e acaba funcionando. Vou dar um exemplo. Tem um anime que eu não sou o maior fã do mundo, chamado Tower of God. Mas esse anime, ele é um anime que, em questão de coreografia da primeira temporada principalmente, ele é muito bom.
Ele é tão bom a parte da coreografia que ele supera a história mediana que o anime tem. Devil May Cry poderia ser isso. Com a história ruim que eles têm aqui, se eles pelo menos conseguissem trazer uma animação parecida com Tower of God, tenho certeza que os fãs iam gostar muito mais. E eu falar, a história não é boa, mas gera entretenimento pela ótima animação. Aqui isso não acontece, pela variação de qualidade que a animação tem, tirando o impacto da ação, tirando o impacto de momentos grandes da obra como um todo. Então, de novo, por que eu destaco tanto o flashback? Porque o flashback, que é tão bem animado, ele acaba destoando o resto do anime. Aquilo ali é um vislumbre de um potencial que a gente podia ver na obra inteira e acaba não vendo, infelizmente. É uma animação que, de novo, ela não é a pior animação do mundo, mas ela acaba incomodando pela forma como a direção trabalha a coreografia das cenas, como a direção trabalha a movimentação e até os cenários são escolhidos, alguns são bem fechados. Até parece que a escolha dos cenários é até para ajudar na parte do orçamento, para fazer com que a animação seja mais fácil de ser feita. E isso incomoda, porque, de novo, é Devil May Cry. A jogo é conhecido pela parte da ação, o jogo é conhecido pelos grandes poderes. E aqui acaba ficando muito decepcionante. De novo, tem cenas boas. A primeira cena do coelho é boa, a primeira cena do Dante com os bandidos é boa, tem momentos de ação que funcionam bem, mas como um todo, a animação me decepcionou. Me decepcionou porque eu acho que eles poderiam entregar coisas muito boas ali. A ideia de cada episódio ir escalonando, aumentando a ação é muito interessante, mas quando você faz uma animação que não funciona tão bem, acaba decepcionando. Tanto que as principais ações do anime com grandes demônios acabam sendo tão empolgantes assim. Termina a obra e pergunta, qual luta do anime foi emocionante? Qual luta do anime funcionou bem? Nenhuma. E isso em outras obras pode ser que funcione bem. Aqui, que necessita que você goste da ação, acaba sendo um grande problema. Então esse é o primeiro problema pra mim, a animação. Em sequência de ação e também em momentos mais de diálogos. Você vê que são diálogos que são bem travados pela falta de movimentação dos personagens no cenário. E isso é uma coisa que ficou lá atrás pra quem assiste anime hoje em dia. Poucos animes têm essa qualidade tão baixa de sempre ter tantas imagens travadas e repetidas. Então pra mim a animação ela é esteticamente interessante, eu acho que ele tem seus momentos, não é a pior animação do mundo, mas ele decepciona pela forma como a transição de uma técnica de animação para outra não funciona do 2D para 3D, e também pela falta de momentos épicos que poderiam ser entregues. A trilha sonora, por exemplo, é a mesma coisa. A trilha sonora, se você for ver só de fora, você vai falar, não, mas toca músicas incríveis. Tocam músicas incríveis. Várias que eu amo. Mas até as músicas entram em alguns momentos errados. E eu sei, e vai colocar uma coisa mais de punk, rock, tanto que quem faz a emo, tanto que quem faz a abertura do anime é o Evanescence, a banda, pra você criar esse clima como no jogo é. Se é jogo mais frenético, esse estilo mais punk emo, tudo bem. Mas quando você pensa, algumas músicas, eles fazem uma coisa que eu não gosto no cinema, que é quando um personagem fala assim, eu amo você, e a partir daí começa com uma música falando quanto alguém ama outra pessoa. Pra mim isso é você falar pro espectador, a menos que seja muito bem criada a cena, vai virar algo bobo. E pra mim, isso acontece. Vou dar um exemplo de uma cena, que é um spoiler, mas não vai ser um spoiler tão grande, então pode ficar tranquilo que não vai estragar a sua experiência. Uma das últimas cenas do anime, os Estados Unidos faz uma coisa de invadir um outro lugar. E começa a tocar uma música do Green Day chamada American Idiot. Essa música, nesse momento, era pra criar uma ideia de uma crítica social pro que tá acontecendo. Mas eu dei risada. Porque é muito bobo. Parece uma criança fazendo isso. Parece que... Isso é que é o pior. Se você parar pra pensar, a pessoa que fez essa cena, ela pensou, eu tô sendo muito inteligente fazer isso. E sim, eu entendi, é uma crítica aos Estados Unidos, é uma crítica a tudo que envolve ali. Tem uma crítica até fora, que eu vou chegar mais pra frente quando eu falar do roteiro. Mas quando você fala como um todo, é muito... O American Idiot devia ser anime Idiots, porque realmente não funciona como um todo. É uma cena boba, você dá risada. E essa não é a única cena. Tem várias músicas boas que são colocadas e mal utilizadas. Como um todo, você vê que não funciona. E não funciona não porque são ruins. É pra criar um clima de ação. É pra lembrar dos games que tem esse clima mais rock em alguns pontos. Quando você pensa... Não funciona porque vira uma piada. A última cena não era pra ser uma cena legal, engraçada. Era pra completar a crítica que a série faz como um todo. Não funciona. Então até a trilha sonora aqui é uma coisa que tem músicas boas, ela acaba até sendo infantilizada em alguns pontos, da forma como o roteirista parece que nunca escreveu um roteiro, é o primeiro anime dele, e achou que ia ser algo super inteligente e não foi. Não sei quem aprovou essa ideia, inclusive. Porque a crítica tá lá, mas não precisa ser tão óbvia. E falando de obviedade, vamos falar um pouco sobre o roteiro. Porque quando você assiste um filme Devil May Cry, ou você assistir uma série, ou ao jogar o jogo, você vai esperar ver alguns personagens, que é Nero, Dante, Virgil, por exemplo. São alguns personagens que, se eles tiverem um protagonismo, você vai gostar. Dividido com Trish e Lady, você pode gostar também.
Quando você pega o Dante e você trabalha de uma forma tão ruim como esse anime fez, ele perde muito do seu potencial. Por que eu falo isso? Porque a Lady ser uma protagonista não é um problema. A Lady é uma personagem muito interessante. E a origem dela, e o conceito dela, e o que envolve o passado dela, é pra mim muito interessante. Como o anime trabalha a personagem é um problema. O Dante ser um secundário no seu próprio anime, no seu próprio universo, é um problema pra Lady, não pro Dante. Se tem um roteirista que ele é muito bom, muito bem, que sabe escrever muito bem o personagem, tudo bem. O Dante pode ser meio que um secundário naquele universo. Só que ele tem que escrever muito bem a Lady. Porque o Dante, ele tá presente toda hora do anime. Então, já que ele tá presente, o fã vai falar, eu quero ver o Dante, quero ver o que ele vai fazer. E o anime joga ele de lado. E pra jogar de lado, de novo, você tem que trabalhar muito bem a Lady. E pra mim, o roteiro não trabalhou bem ela. A Lady que eu lembro dos games, e de novo, eu preciso rejogar pra poder realmente lembrar como é que eram os jogos, a Lady pra mim era uma personagem interessante. Porque ela era uma personagem que visualmente ela chamava atenção, ela era uma personagem que ela tinha uma coisa interessante, ela tem esse poder feminino realmente forte, e aqui na série ela é insuportável. O passado dela é interessante, mas muito mal trabalhado, mas quando você pensa como um todo, visualmente ela é interessante, ela é uma mulher forte, que é, até certo ponto, interessante se ver ela, que não é forçada, mas quando você pensa além disso, a série trata ela tão mal, que faz com que essa personagem seja irritante. Pra ela estar no mesmo nível do Dante, ela precisa ficar xingando o Dante o anime inteiro. Já que ela fica xingando o Dante o anime inteiro, o que acaba acontecendo? Você acaba criando uma antipatia porque ele é um personagem que você gosta muito. Então quando você vai assistindo essa ligação, se pelo menos ao longo do anime ela xingasse o Dante, a gente entende o motivo pra ela xingar, porque ela odeia demônio, mas na hora que ela for ter a mudança de personalidade, ela vai gostando mais dele, a gente vai entendendo ela. Mas não, o anime, ela trabalha ela muito mal, e no final, quando chega na parte final dela do anime, que eu não vou falar, você acaba tendo mais raiva dela. E isso é culpa dela, é culpa do roteirista que trabalhou ela, mas também não só ela, é porque o roteirista trabalhou toda a equipe dela de uma maneira muito ruim. Porque no começo era pra você criar essa ideia de, nossa, ela ganhou do Dante, que coisa ruim. Mas quando a gente conhecesse a equipe dela, os amigos dela, quem está com ela desde o começo dessa jornada de caçadora de demônios, você ia falar, nossa, eu entendi um pouco mais sobre ela. Mas aí entra o outro problema do anime, os personagens secundários são horrorosos. Os personagens secundários que envolvem a equipe da Lady, ela é muito ruim. Muito ruim mesmo. São mal trabalhados, mal desenvolvidos e pior do que isso, você não se importa com eles. Existe uma grande virada envolvendo eles, que era pra ser um grande trauma pra Lady. E era pra gente como público pensar, nossa, não é possível, esse personagem tão carismático morreu. Só que tem um problema, eles não são carismáticos, eles não são envolventes, eles não são bem escritos. Então a partir daí, a virada envolvendo eles é simplesmente nula, você não se importa com aquilo. E aquilo é até importante pra Lady, pra ela crescer como personagem. Pena que o roteiro também não trabalhou muito bem isso. Porque quando você pensa como um todo, você percebe que esses personagens poderiam ser bem trabalhados, são interessantes visualmente também, mas o anime e o roteiro não soube trabalhar eles. Mas o que esperar de trabalhar personagens secundários, que são muito mal trabalhados e desenvolvidos, se o roteiro não consegue trabalhar a Lady, que é a protagonista, e o Dante? Eles não conseguem trabalhar o Dante. O Dante, ele foi resumido a um personagem que ele é bobo, e só isso. No começo ele é bobo porque o Dante tem esse conceito de ser meio sarcástico com as coisas. Mas quando o problema vai aumentando, a espera é que o Dante evolua como personagem a um ponto que você, como público, sinta isso e pense, agora que ele tá sério, a gente conheceu o verdadeiro Dante. Não, ele é bobo o anime inteiro. E ele é bobo num nível onde você que tá vendo o anime não consegue se ligar com ele. Porque, de novo, o passado dos personagens é muito mal trabalhado. O passado dos personagens, ele é muito mal desenvolvido. Lady, Dante e todo mundo que tá nesse anime. Talvez o Coelho seja o melhor desenvolvido de todos ali. E a Lady também, em certo ponto, ela consegue se desenvolver um pouco, mas não tão bem feito como poderia ser. O Dante é nulo. Sabe o que parece o Dante? E também parece um problema do anime? Ele é dividido em pessoas que têm que conhecer o anime sem jogar o jogo e pessoas que já jogaram o jogo. Porque personagens como o Virgil, que aparece em certo ponto, o anime parece que ele fala assim, o Virgil apareceu aí. E parece que pra um fã do jogo falar, meu Deus, o Virgil. Só que pra quem nunca assistiu, pensa, nunca jogou, fala, tá, é só um cara genérico. E aí o anime poderia trabalhar a partir daquele Virgil falso, aparecer a gente assistindo, a gente desenvolvendo, e aí a gente prendendo a família dele. Mas não, o anime não desenvolve o Dante, não trabalha o Dante e nada que envolve ele. Parece que o anime fala assim, você já conhece o Dante, não preciso explorar ele pra você. Você já sabe quem ele é. Só que as pessoas não sabem. A maioria das pessoas que estão na Netflix não jogaram os jogos. Então até isso é mal feito, porque pensando fora da caixa. Eu sei quem é o Dante, eu sei quem ele é. Mas se eu não jogasse os jogos, eu ia pensar, que personagem
inútil, porque o anime não sabe trabalhar eles. Então você tem personagens secundários que era pra ser uma equipe envolvente, que não é. Você tem a Lady, que é uma das melhores desenvolvidas do anime, e mesmo assim ela é mal desenvolvida. E o protagonista, que é o Dante, que acaba não funcionando. Inclusive você pode perceber que o anime em vários momentos tenta agradar os fãs, colocando frases e momentos pra ver se as pessoas gostam. Então você tem tudo isso, mas você poderia ter um coelho que funciona e os vilões que funcionam. Por é que os vilões, eles também entram nos mesmos problemas que envolvem a equipe da Lady. Eles são muito mal trabalhados. Tem um personagem que é o Metamorfo, que tem uma grande mudança nele num certo ponto do anime. É pra gente pensar, nossa, eu sinto a dor dele. Mas você não sente. Você não sente porque o anime não trabalha bem os personagens. De novo, parece que o anime ele passa muito uma impressão que ele foi escrito por uma pessoa que ele se acha muito inteligente, mas ele não é. Então a partir daí tudo que ele faz, ele acha que vai ser muito legal, só que ele não sabe trabalhar até lá. Então quando chega o Metamorfo, é exatamente isso. Na cabeça da pessoa que escreveu, ele falou, essa cena vai fazer as pessoas chorarem assistindo, porque é muito pesada, é muito forte, com mensagem forte. E ela é. A cena em si, isolado, e o conceito por volta dela, é muito pesado do Metamorfo. Mas quando você pensa como o anime trabalhou até lá, não funciona. E aí a gente mostra um roteirista que não sabe trabalhar seus personagens. E se eu não me importo com os personagens, por que eu vou me importar com qualquer coisa que envolva essa história e esse universo? E o mesmo vale para as críticas. O anime tem várias críticas interessantes. Várias críticas aos Estados Unidos, ao mundo, a refugiados, que seria interessantíssima. Até a ideia de a pessoa que é a mais religiosa de todos, ele é a pessoa que se diz perante a Deus, se diz alguém que ama a Deus, faz algo que Deus nunca aprovaria. Tudo isso é muito interessante. Mas sabe o que parece? Aquela pessoa que ela joga para ter uma crítica, para ter uma discussão, mas ela não sabe desenvolver. O roteirista aqui não sabe desenvolver a história, não sabe desenvolver nada que envolve aqui. Por isso que eu falo que esse anime é horrível. Porque tirando a parte técnica, que ela é alguns pontos interessantes, tem boa sequência de ação que gera um entretenimento, em questão de personagens, história, desenvolvimento de personagem, exploração de mundo, desenvolvimento de mundo, expansão de mundo, nada funciona. E tem outro fator. O anime, ele é chato em vários pontos. Ele é chato porque o roteirista, que se acha super inteligente, ao mesmo tempo, ele não sabe que o público, ele acha que é tão mais inteligente que o público, que ele faz o anime ser muito expositivo. O que é expositivo pra quem não sabe? Sabe quando um personagem, ele chega pra alguém e explica tudo o que vai acontecendo naquele episódio pro outro? É exatamente isso. Ou naquela situação, ou naquela missão, é isso. Parece que é quando o roteirista, ele fala, o meu público não tem condições de entender o que eu vou escrever. Então, eu vou explicar tudo certinho para não ter perigo dele se perder no caminho. E é isso exatamente o que ele faz. Tem vários momentos, o primeiro e o segundo episódio são cheios disso. Um personagem para pro outro e explica o que está acontecendo. Aí o outro chega e explica a mesma coisa. Até parece aquele meme que tinha antigamente do Cavaleiro do Zodíaco, onde as pessoas falavam, onde alguém falava assim, eu sou um grande guerreiro. Daí outro falava, ele é um grande guerreiro. Daí outro chegava e falava, será que ele é mesmo um grande guerreiro? É praticamente isso aqui em Devil May Cry. Alguém chega e fala, os demônios são tudo isso. Aí outra pessoa chega e fala, tá, mas o que eles são? Daí outro vai lá e explica. Tem uma cena da Lei explicando o plano dela, explicando o que ela fez pra chegar naquele plano pra eles invadir, que é ridículo. E outra coisa, existe uma frase no cinema chamada mostre, não fale. Porque no livro você precisa ler, então precisa ter explicação. No teatro, para você ter muitas, só ter praticamente os 4 planos, as pessoas acabam falando o que vai acontecer na cena, porque não tem várias câmeras no mesmo lugar para você mostrar situações diferentes, emoções diferentes. Porque alguém grita, estou triste. Aqui no anime, você não precisa, com todas as câmeras, você pode, através de um olhar, de uma cena, de uma foto, dizer muito mais do que alguém explicar algo pro outro. Isso acontece aqui. Mostra o plano numa sequência boa de animação, não um para falando com o outro. Então até isso é um problema. Até isso o anime acaba sendo chato. No fim, Devil May Cry, ele é horrível pra mim. Ele é terrível. Ele só não recebe uma nota mais baixa porque a animação, ela se supera em alguns pontos. Ele tem alguns pontos dentro do anime que ele me agrada em questão do Dante. Apesar de ele não ser bem desenvolvido, as sequências que envolvem a parte da comédia dele funciona, e a Lady, o melhor episódio é dela, e ela tem um desenvolvimento que infelizmente em alguns pontos me agrada e em outros roteiros não trabalha. Concluindo, Devil May Cry, o anime de 2025, ele tem seus momentos. O Dante cômico funciona em alguns pontos, a Lady funciona em alguns pontos, a animação funciona em alguns pontos, tem um episódio fantástico, que é o 6º ou 7º, você também tem uma trilha sonora que às vezes funciona, mas isso é muito pouco. De resto, o anime não funciona de maneira nenhuma.
não funciona na maior parte da animação, a trilha sonora tem um momento que é vergonha alheia, a protagonista é insuportável, o Dante é mal utilizado e mais do que isso, a história é ruim. Quando você pensa na história como ela é desenvolvida e trabalhada, ela não funciona. Com um vilão que ele é interessante visualmente, mal trabalhado, com animes positivo e com tudo que eu já falei aqui várias vezes. E por isso que eu fecho o anime de Devil May Cry com uma nota 3 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do anime de Devil May Cry? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.